Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Antônio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões da prova da ESFESEX do Magistério História do ano de 2020. Esse vídeo é a parte 6, né? Esse vídeo é a parte 6 da série de resolução de questões. E nessa série, que é a última, eu vou resolver as questões nesse vídeo, que é o último, melhor dizendo, eu vou resolver as questões 65, 66, 67, 68, 69 e 70. Certo? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ler a questão 65, vamos resolver, vai trazer um extrato de texto do Victor Isenson, A Guerra do Paraguai. Certo? Então, vamos ler esse extrato de texto, vai dizer o seguinte, geralmente as causas das guerras tendem a ser explicadas em termos de ação de grandes forças, mas muitas vezes derivam menos de processos macro-históricos de questões mais imediatas, ligadas às ambições pessoais dos líderes ou a problemas no exercício de sua autoridade, potencialmente prejudicada pelo contexto de crises. Durante a década de 1960, os paraguaios foram vítimas de ambos, mudanças na estrutura política da região e transformações na formulação da política externa guarani. Essas circunstâncias foram preponderantes para as catastróficas decisões tomadas pelo terceiro ditador da República, Francisco Solano Lopes, levando o Paraguai a uma guerra que não tinha condição de vencer. Sobre o conflito exposto, ou seja, sobre o caso do conflito da guerra do Paraguai contra a Tríplice Aliança, ou da Tríplice Aliança contra o Paraguai, é correto afirmar que, vamos ler a alternativa A, que ela é a correta, certo? Vai dizer que as repúblicas da Argentina e do Uruguai, juntamente com o Brasil Imperial, uniram-se para enfrentar o governo paraguaio e Solano Lopes e suas aspirações estratégicas e comerciais na região da Bacia Platina, que pretendia controlar a navegação dos principais rios da região. Essa resposta está correta, tanto é que quando ele fala em política externa guarani, o Solano Lopes ele tinha uma ação externa na região de se meter em conflitos externos. Por exemplo, ele estava apoiando os rebeldes correntinos da Argentina e ele estava apoiando os rebeldes colorados no Uruguai. Então isso daí fez com que Brasil e Argentina usassem ou se juntassem com que o Brasil ele se juntasse à Argentina e ao Uruguai, malgrado das guerras, dos problemas das guerras que eles tiveram ali na Cisplatina, para se unir contra um inimigo comum que era Solano Lopes. Então essa alternativa ela está correta, certo? As repúblicas da Argentina e do Uruguai, justamente com o Brasil Imperial, uniram-se para enfrentar o governo de Solano Lopes. A alternativa A está correta. A alternativa B vai dizer que o conflito foi aguçado por questões políticas ligadas à ascensão de partidos e setores liberais ao poder no Brasil. Havendo oposição dos paraguaios que apoiavam a monarquia brasileira. Essa alternativa está equivocada, porque durante a guerra houve a imersão de diferentes gabinetes e todos eles viam a guerra de uma forma diferente. Os gabinetes liberais viam de uma forma, os gabinetes conservadores viam de uma outra forma. Porém, nesse primeiro momento, Solano Lopes era visto como inimigo na região, que a guerra era popular. Foi no final que a guerra começou a se tornar impopular, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que a Guerra do Paraguai envolveu questões políticas nacionalistas ligadas à formação de um país único na região platina. O projeto encabeçado pelo Brasil encontrou a resistência paraguaia, sendo esse o principal motivo do início do conflito. Essa alternativa está equivocada. Se ela acabasse aqui, ela poderia estar correta. Mas quando ela fala que havia um projeto encabeçado pelo Brasil que encontrou a resistência paraguaia, essa alternativa está equivocada. Tanto é que o Brasil ele foi um dos primeiros países, ele foi o primeiro país a reconhecer a independência paraguaia. Por quê? O Paraguai se torna independente, proclama sua independência ali por volta de 1811, certo? Só que a independência paraguaia o reconhecimento diplomático da independência paraguaia fica pendente até 1844, quando o Brasil reconhece a independência desse país. Por quê? Porque havia, certo, uma reivindicação
platina, ou seja, uma reivindicação argentina das potências das Províncias Unidas do Rio da Prata, conhecido como Argentina, de reivindicar Assunção e parte do seu território como pertencente à Argentina, às Províncias Unidas, como mais uma província unida, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer que o Império Brasileiro agiu no combate aos anseios de Solano Lopes, principalmente motivado pela diplomacia inglesa, que guardava interesses fortes no enfraquecimento do Paraguai no contexto comercial da Bacia do Prata. Tome cuidado com essa alternativa, tem até livro que encabeça essa tese, mas tome muito cuidado, os livros sérios, feitos com base numa historiografia mais aguçada, mais avançada, numa pesquisa mais profunda, dizem que não havia um interesse inglês em você debilitar o Paraguai, porque o Paraguai fazia frente à Inglaterra enquanto potência mundial. Tome cuidado com essa alternativa. No século XIX, a Inglaterra já era uma potência marítima e industrial, certo? E o Paraguai não era, nunca foi uma potência industrial. O Paraguai era um país que se desenvolveu por conta do comércio da erva mate, que estava em vias, que era popular naquela época, por meio do comércio de charque, de gado, melhor dizendo. Porém, era um país também que se prejudicava economicamente por falta de uma ausência, por uma ausência de sua saída para o mar. Mas você não tinha um Paraguai tão desenvolvido e industrializado ao ponto de fazer frente à Inglaterra. Esse ponto de vista, certo? Essa tese está equivocada, tá bom? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer a participação argentina e brasileira no conflito seguia na direção de uma vendetta contra os paraguaios que haviam vencido os conflitos anteriores de definição das fronteiras da região dos rios Paraguai e Paraná no início do século XIX. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque no início do século XIX não houve guerra entre eles, porque no começo do século XIX eles eram colônias. Certo? Então, se eles eram colônias, o Paraguai pertencia ao mesmo território da colonização argentina, como que você havia uma participação argentina e brasileira em um conflito que vai vingar a definição de fronteiras? Nesse momento histórico, as fronteiras não estavam 100% definidas porque você não havia uma tecnologia compatível de definição de fronteiras. Todas as tecnologias topográficas e cartográficas que temos hoje não tinha naquela época, e você tinha povoamentos incipientes nessas regiões de fronteira. Certo? Eram locais de difícil acesso, eram locais de povoamento incipiente, certo? Portanto, a alternativa E está equivocada. Sendo assim, na questão 65, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 66, certo? Vamos ler a questão 66, vai trazer um extrato de texto do historiador Boris Fausto. Vamos lá, questão 66, extrato de texto. A primeira Constituição da República se inspirou no modelo norte-americano, consagrando, deixa eu só aumentar a resolução aqui, consagrando a República Federativa Liberal. A chave da autonomia dos estados, designação dada às antigas províncias, estava no artigo 65, parágrafo 2º da Constituição de 1891. Aí se dizia caber aos estados poderes e direitos que não lhes fossem negados por dispositivos do texto constitucional. Desse modo, os estados ficaram implicitamente autorizados a exercer atribuições diversas, como as de contrair empréstimos no exterior e organizar forças militares próprias. Vamos lá. A decorrência mais impactante do artigo da Constituição de 1891, citado no excerto, foi... Vamos lá, o que foi de mais assim inovado, impactante na Constituição de 1891, que a diferenciou da Constituição de 1824, que era uma Constituição monarquista. Vamos lá, a criação de divisões regionais que se fortaleceriam para combater ações federais que ferissem seus interesses, gerando uma verdadeira anarquia entre os governos provinciais. Vamos lá, a sua alternativa está equivocada, porque na Constituição de 1824 você tinha divisões regionais também, certo? E não havia uma verdadeira anarquia entre os governos provinciais.
Pelo contrário, certo? Você tinha na política dos governadores um equilíbrio entre os governos provinciais, ou uma tentativa de ocorrer um equilíbrio. É óbvio que na prática esse equilíbrio não ocorreu. Por quê? Ele não ocorreu porque você tinha uma prevalência de Minas Gerais e São Paulo, sobretudo de São Paulo, nas decisões políticas durante a República Velha. Certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que a organização de grupos separatistas das províncias, principalmente as mais ricas, que se fortaleceram para que o movimento ganhasse força no projeto nacional. Veja bem, não havia essa organização de grupos separatistas. Você tinha elites locais que se diziam descontentes com o governo federal, ou a elite paulista que achava que ela sustentava o Brasil sozinha, mas você não tinha uma organização de grupos separatistas, e a Constituição de 1891 não deu margem para esses grupos separatistas. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer a formação de milícias estaduais capazes de se oporem às forças nacionais, sendo São Paulo a província que mais investiu no armamento de grupos submissos ao governo estadual. Pelo contrário, você teve um fortalecimento do exército na proclamação da República, certo? E o enfraquecimento dessas milícias estaduais que existiam durante o período da monarquia. Certo? Essa alternativa está equivocada. A alternativa D vai dizer que o lucro das empresas provincianas, que ocasionou a necessidade de intervenção federal nas economias estaduais, além da quebra de acordos com o poder da União. Não teve nada disso a Constituição de 1891. Tá bom? A grande sacada, ou seja, a grande inovação que ele está falando aqui, né, a decorrência mais impactante da Constituição de 1891 foi a possibilidade de contrair empréstimos no exterior que seriam vitais para o governo paulista criar planos de valorização do café e decretar impostos sobre a exportação de suas mercadorias. A Constituição de 1891 deu um pouco mais de autonomia financeira a essas províncias, e a autonomia financeira para elas era a possibilidade de contrair empréstimos no exterior. A província, o estado de São Paulo, ou a província paulista era antes, certo? O estado de São Paulo foi o que melhor usou dessa prerrogativa com o propósito de contrair empréstimos no exterior para desenvolver a sua economia e valorizar o seu café. Certo? Portanto, na questão 66, a alternativa correta é a letra I. Bom, vamos agora à questão 67. A questão 67 vai trazer esse extrato de texto do livro A Era dos Extremos, o Breve Século XX, do historiador inglês Eric Hobsbawm. Vamos ler. As duas potências fascistas fizeram, num alinhamento formal, o eixo Berlim-Roma, enquanto Alemanha e Japão faziam um pacto anticominterno. Em 1937, sem surpreender ninguém, o Japão invadiu a China. Em 1938, a Alemanha também achou que chegara a hora da conquista. A Áustria foi invadida e anexada em março. O Acordo de Munique despedaçou a Tchecoslováquia e transferiu grandes partes dela para Hitler, mais uma vez pacificamente. O resto foi ocupado em março de 1939, encorajando a Itália a ocupar a Albânia. Quase imediatamente, uma crise polonesa, mais uma vez resultante de novas exigências territoriais alemãs, paralisou a Europa. Disso veio a Guerra Europeia em 1839 a 1841, que se tornou a Segunda Guerra Mundial. Tá bom. A chamada Segunda Guerra Mundial teve seu início em setembro de 1939, principalmente na Europa. Um dos motivos de sua deflagração foi, basicamente, certo, o enunciado aqui, o extrato de texto do Hobsbawm, está mais ou menos dizendo o que motivou a eclosão da Segunda Guerra Mundial. É óbvio que para se compreender a eclosão da Segunda Guerra Mundial, você tem que saber em que mundo que tipo de correlação de força política foi construída a partir da Primeira Guerra. Então você precisa conhecer a Primeira Guerra para você saber o que aconteceu no entre guerras para que eclodisse a Segunda Guerra Mundial. E a alternativa A vai dizer o seguinte: o fracasso da chamada política de apaziguamento, que permitiu aos governos nazi-fascista relativa liberdade de movimento em suas manobras de anexação territorial antes de setembro de 1939.
originando tensões que desembocaram na guerra. Essa alternativa está correta, tá bom? Eu não gosto quando isso acontece, mas enfim, ela está correta, a alternativa A é a correta. Você tinha ali na Europa, sobretudo França e Inglaterra, buscar essa política de apaziguamento. Então, a Alemanha nazista ela iria avançando, eles não falavam nada, avançando, eles não falavam nada, vamos apaziguar, apaziguar, apaziguar. Até que chegou um momento insuportável, quando a Alemanha invadiu a Polônia, e aí ocorreu a quebra da correlação de forças ali. Até então, uma das poucas vozes solitárias era Winston Churchill, que era um crítico dessa política de apaziguamento. Quando ele assume como primeiro-ministro com poderes relativos para fazer alguma coisa, já era tarde. A Alemanha já tinha tomado a Europa inteira, e a Inglaterra resistiu até 1941, resistiu praticamente sozinha contra o inimigo nazi-fascista, contra o inimigo nazista. Inclusive, né, a França foi invadida pela Alemanha e tomada pelos nazistas. A alternativa A está correta. Vamos ver a alternativa B. A alternativa B vai dizer o sucesso do isolamento político e econômico dos movimentos fascistas e sua relativa tolerância às manobras militares dos liberais que antecederam o início da guerra em 1939 em aliança com os países socialistas. Essa alternativa está equivocada. A tolerância não foi com os países liberais. A tolerância foi dos países liberais com os países fascistas. Essa alternativa está equivocada. A alternativa C vai dizer a alta das exportações alemãs para parceiros comerciais que estavam fora da Europa Ocidental, que impulsionou o governo nazista e imprimiu uma política imperialista que visava estabilizar as tensões na África, na Ásia e no norte da África. Essa alternativa está equivocada. Você tinha uma alta das exportações nazistas, mas você tinha principalmente um aumento da produção industrial nazista, certo? Por meio de um forte investimento do Estado na industrialização. Isso impulsionou bastante a economia da Alemanha nazista, mas você tinha uma busca, certo, por matérias-primas na África. Então, a Alemanha não possuía grandes colônias e a Inglaterra e a França possuíam grandes colônias na África. Isso também foi um dos motivos pelo qual fez com que a Alemanha buscasse invadir o Egito, certo? Portanto, fizesse aquela imersão na África e eles acabaram sendo expulsos da África depois. Certo? A alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer a expansão cultural alemã motivada, em parte, pelo Tratado de Versalhes, que se mostrou capaz de refrear o conflito até meados da década de 1930, quando o Partido Nazista foi expulso do poder após romper com os liberais. Essa alternativa está totalmente incorreta, ela fala o contrário do que aconteceu. Certo? De fato, a expansão nazista foi incentivada pelo que ocorria no Tratado de Versalhes, mas você não pode dizer que o Partido Nazista foi expulso do poder após romper com os liberais, tá? O Partido Nazista foi avançando, o Partido Nazista que expulsou os liberais, certo? Alemães. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o apoio estratégico das democracias liberais aos regimes totalitários que se aliavam para combater o socialismo soviético em franca expansão no leste, ameaçando o capitalismo ocidental de cunho liberal e intervencionista. Essa alternativa está completamente equivocada, porque foi o contrário. As democracias liberais se juntaram ao socialismo soviético para combater um inimigo maior, que eram os regimes totalitários. Então, ali era uma questão política, não somente econômica, porque se fosse uma questão econômica, certamente as democracias liberais não teriam se juntado aos regimes, não teria se juntado ao socialismo soviético. Ali foi uma aliança para derrotar um inimigo maior, que eram os regimes totalitários. Sendo assim, na questão 67, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 68, também conhecida como antepenúltima questão, tá, da nossa série de hoje. Nós vamos agora resolver de novo um extrato de texto do breve século XX do livro do historiador Eric Hobsbawm. Vamos ler. Na verdade, veio, como tinha de vir, o do topo. Ainda não está claro de que maneira exatamente um reformista comunista obviamente apaixonado e sincero veio a ser sucessor de Stalin à frente do PC soviético em 15 de março de 1985. Ele está falando do Mikhail Gorbachev. E continuará pouco claro
até que a história soviética das últimas décadas se torne tema mais de história do que de acusação e auto-exculpação. Beleza. A partir do fragmento do texto, é correto afirmar que o texto está falando de um período de ruína da União Soviética, tá? De queda da União Soviética. Então vamos lá. A alternativa A vai dizer que o aumento dos acordos entre China e União Soviética marcou esse período, em meio ao desafio que buscava manter as estruturas construídas pela Revolução. Essa alternativa está equivocada porque esse período ele é marcado como por um distanciamento entre o modelo socialista chinês, vigente até hoje, com reformas, e o modelo socialista soviético que ruiu em 1991. Certo? Portanto, essa alternativa está equivocada. A alternativa B vai dizer que a Revolução Bolchevique do início do século XX permitiu uma ampla aliança com a burguesia local em meio às disputas pela hegemonia do comércio global. Existiu uma certa aliança com a burguesia local, pode até que tenha existido, mas não uma ampla aliança, certo? E quando você fala que foi no início do século XX, a Revolução Bolchevique começa em 1917. Então o século XX já tinha, quando você fala, não pode falar que é no início do século XX. Você pode falar que é ali na segunda década do século XX, ou no final da segunda década do século XX. Mas não houve essa ampla aliança. Então essa alternativa ela está confusa e equivocada. Tá bom? Alternativa B, equivocada. E a alternativa C vai dizer o seguinte: a chegada dos reformistas ao poder na URSS permitiu uma sobrevida da perspectiva socialista com novas conquistas territoriais e acordo com as potências do período. Essa alternativa está equivocada porque a chegada dos reformistas ao poder levou à ruína da União Soviética. Se você for ver que ele fala que em 1985, em março de 1985, chega um reformista ao controle da União Soviética, que é o Mikhail Gorbachev. E esse reformismo levou à ruína da União Soviética. Certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D, que é a correta, vai dizer: o chamado fim do socialismo real foi marcado pelas reformas de Mikhail Gorbachev, último líder da então União Soviética, atual Rússia, com implicações sociais e econômicas de dimensões globais. Correto. Essa alternativa está correta, perfeita. O socialismo real, certo? O socialismo implantado na União Soviética, ele chegou ao fim por meio das reformas de Mikhail Gorbachev, e isso teve implicações sociais, econômicas e geopolíticas. Ele não coloca aqui, mas teve de dimensões globais. Portanto, a alternativa D está correta. E a alternativa E vai dizer a irrelevância das reformas de Mikhail Gorbachev foi uma constatação, uma vez que o líder russo buscou a todo momento garantir a permanência dos comunistas no comando do país. Se as reformas dele levaram à ruína, você não pode dizer que elas eram irrelevantes. Pelo contrário, foram reformas muito relevantes para a destruição do modelo que sustentou a URSS. Sendo assim, na questão 68, a alternativa correta é a letra D. Questão 69. A questão 69 vai trazer um extrato de texto do Eric Hobsbawm, mas de outro livro chamado A Era dos Impérios, entre 1875 e 1914. Mas, para os membros do mundo burguês instruído e próspero, que viveram nessa era de catástrofe e convulsão social, não parece se tratar, em primeira instância, de um cataclismo fortuito, algo como um furacão generalizado que devastasse tudo à sua paisagem. Sobre o fragmento e a obra, é correto afirmar que é exemplo de catástrofe e convulsão social desdobradas em conflitos. O que ele está falando? Que foi de revolução, nesse período histórico, certo, de catástrofes e convulsões sociais. A alternativa A está falando a ordem social, política e moral, como a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a Revolução Russa de 1817. Quais acontecimentos que ocorreram nesse período histórico, ou no caso da Revolução Russa, é produto direto desse período histórico? Então, foi a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917. Essa questão ela não está muito clara, porém ela está dizendo desse período histórico. O que era a Era dos Impérios? A era em que você tem uma corrida tão grande por matéria-prima que levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. E no caso da velha Rússia, do Império Russo, levou à dissolução do Império
por meio da Revolução Bolchevique de 1917. Portanto, essa alternativa ela está correta. Vamos ler as demais alternativas. Vai dizer que a ordem social e econômica, uma guerra dos 100 anos, entre as potências ocidentais durante o século XX. A Guerra dos 100 anos ela não ocorreu nesse período histórico, ela ocorreu lá no século 13 e 14, certo? No século 13, tá bom? Lá entre o século 13 e o século 14. Portanto, a alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer a luta pela democratização dos meios de produção, conforme perspectiva hegemônica nos países de língua russa e alemã nesse período. Você tinha nesse período histórico uma luta por democratização. Poderia ter uma luta, sim, né, mais ligada a melhorar os meios de produção. Porém, essa alternativa ela está equivocada porque não houve, nesse período histórico, uma hegemonia dos países de língua russa e alemã na luta pela democratização dos meios de produção. Certo? A alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer os movimentos de conquista dos trabalhadores que evitaram os conflitos do século XX a partir dos acordos de classe com os burgueses. Evitou-se os conflitos do século XX ou o século XX foi um dos séculos mais sangrentos da história da humanidade? Então, quem tem um pouco de conhecimento sobre o século XX sabe que o século XX foi extremamente sangrento. Então, eles não evitaram esses conflitos. Houve movimentos de conquista dos trabalhadores no século XX? Houve, mas esses movimentos não impediram os conflitos que ocorreram ao longo do século XX. E a alternativa E vai dizer a construção bem-sucedida de grandes pactos mútuos de não agressão entre as potências que evitaram o conflito generalizado no século XX. Esses pactos poderiam até ter sido feitos, como foram feitos, porém, eles não evitaram o conflito generalizado. Certo? Portanto, na questão 69, a alternativa que está mais correta é a alternativa A. Certo? Vamos agora à questão 70, também conhecida como última questão. Vai trazer de novo um extrato de texto de um livro do Eric Hobsbawm, mais um livro sobre história. Vamos ler o extrato de texto e analisar sobre ele. As possíveis verdades de várias hipóteses nesses campos pareciam ser, na época, menos importante de que seu uso para os horríveis propósitos políticos do regime de Adolf Hitler. Ainda hoje existem muitos que se recusam a aceitar pesquisas sobre possíveis diferenças raciais no gênero humano ou que rejeitam qualquer descoberta que tende a demonstrar, sobre bases análogas, desigualdades entre vários grupos humanos. O texto faz menção. O que o texto está fazendo menção? O texto está fazendo menção, você está vendo aqui, ao nazismo, certo? Então, partindo desse princípio, vamos lá. O texto está fazendo menção a pesquisas nas áreas científicas estimuladas pelos grupos de trabalhadores organizados em diversos países com o objetivo de questionar o papel da ciência na construção de discursos e práticas de natureza autoritária, como as experiências inglesas e francesas durante o processo que culminaram na eclosão da Segunda Guerra Mundial, bem como seus efeitos políticos para o mundo. Tome cuidado, ele está falando, essas experiências raciais elas foram feitas pela França e Inglaterra ou pela Alemanha? Essa alternativa está equivocada. Certo, alternativa B. A escalada autoritária que acometeu o cenário político internacional sob a liderança dos bolcheviques a partir do controle da estrutura do Estado soviético, do Partido Comunista e das associações anarquistas, como forma de patrocinar e se alinhar às pesquisas e aos avanços científicos alemães em um elo que culminaria com a parceria entre as nações ao longo da Segunda Guerra Mundial. Essa escalada autoritária ela não se deu basicamente pela liderança dos bolcheviques. A escalada autoritária se deu por conta do avanço do nazifascismo na Europa. Certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C, que é a correta, você tem sempre que analisar do que ele está falando, vai dizer o seguinte: as pesquisas genéticas fartamente estimuladas durante o regime nacional socialista alemão, que tinham como uma de suas características a tentativa de provar sua superioridade ariana em relação aos outros povos por meio de um discurso pseudocientífico de caráter totalitário, além de um projeto expansionista do governo nazista que culminaria na eclosão da Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Correto.
certo? Ele está falando de que hoje em dia, né, por conta do que ocorreu no nazifascismo, ocorre o quê? Ocorre um rechaço da sociedade a qualquer pesquisa que prove diferença entre o ser humano usando parâmetros raciais, certo? Por conta do que aconteceu aqui, das pesquisas genéticas feitas pelo regime nacional socialista alemão, certo? Portanto, a alternativa C está correta. E a alternativa D vai dizer a redemocratização radical liderada pela Itália e a Alemanha, que contou com amplos avanços e investimentos na ciência, sobretudo o estudo da genética, com o intuito de barrar o conflito que culminaria na Segunda Guerra Mundial, a partir de um discurso e uma prática que buscavam valorizar as diferenças e examinar e eliminar qualquer tipo de narrativa bélica exterminada. Pelo contrário, né? As pesquisas feitas na Alemanha e na Itália buscavam o quê? Exaltar as diferenças e a superioridade da raça ariana, certo? Portanto, a alternativa D está completamente errada. E aí vai dizer a política e ao seu processo, que culminou na Segunda Grande Guerra, com intensa aliança entre os países democráticos, entre eles os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha e a Espanha, a partir de um projeto comum através da ciência e estudos genéticos, com o objetivo de barrar as estratégias militares de países e políticas da França e da Inglaterra por meio da disputa desse período. Não houve essa aliança entre os Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Espanha. Pelo contrário, a Alemanha e a Espanha estava gerida por regimes totalitários e a Rússia estava por um regime socialista soviético e os Estados Unidos por uma democracia liberal. Ou seja, não havia aliança entre esses quatro países contra a França e a Inglaterra. Essa alternativa não faz sentido. Sendo assim, na questão 70, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Encerramos com esse vídeo a resolução de questões da prova da SPSEC 2020. Tá bom? Até mais.